Bom dia, irmãos. Graça e paz. Feliz Dia das Mães para todo mundo, não só para as mães, né? Todo mundo deve ficar feliz, né? A irmã Catarina mencionou que naquela época a mulher não tinha valor, né? Talvez na sociedade, né, não tivesse, mas na Bíblia certamente tem, né? A Bíblia não era assim. A Bíblia sempre valorizou a mulher apesar da queda, apesar do castigo, né? Mas os dois feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é o único livro da antiguidade que coloca as coisas assim, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos, colocando aí agora o Mateus capítulo 12. Nós vamos ver os 12 apóstolos. Desculpa, não é Mateus 12 não, é o 10. Mas antes de olhar o Mateus 10, e antes da gente fazer uma oração, eu queria saber se os irmãos sabem os nomes dos 12 apóstolos de cor. Quem me ajuda aí? Vamos lá. Pedro, João, Mateus, Tiago, André, Bartolomeu. Foram 6, falta 6. Tomé, outro Tiago, Felipe, falta 3. Judas, 2. André, não sei se falaram, né? Não é tão fácil decorar, né? Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, Simão, Zelote, Judas e Judas Iscariote. Eu decorei hoje de manhã pensando numa escalação, jogando no 4-3-3. Eu consegui decorar. Como? Tiago o menor. Por que Tiago o menor, né? Será que ele era mais baixinho? Vai ver que ele era baixinho. Ele é menos conhecido porque ele é menos falado, menos mencionado na Bíblia do que o outro Tiago, né? Aquele primeiro Tiago que era os 4 mais falados são Pedro, André, Tiago e João, aqueles que estavam no barquinho, né? Tem a musiquinha, né? Então esses são os mais famosos. Mas vamos orar, pedindo a Deus a bênção para esse estudo. Nosso Deus, nós te agradecemos pela manhã de hoje, Senhor. O Senhor trouxe teu povo à tua casa para adorar o teu santo nome, para louvarmos ao Senhor, para aprendermos da tua palavra, para relembrarmos as coisas que foram escritas, a Deus, e nos alimentarmos disso, para a nossa saúde, para a nossa alegria e para a nossa aproximação com o Senhor. Pedimos a bênção para o restante deste dia e para aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje pela manhã. Em nome de Jesus, amém. Aqueles que notam falta do pastor Silas vai revezar comigo de manhã. Um domingo ele dá aula, outro domingo eu dou aula. À noite ele sempre estará, hoje à noite ele estará aqui. Mas ele deve estar de manhã no domingo que vem. Hoje era Dia das Mães, então ele deve estar com a mãe dele, né? Mateus capítulo 10, então existem 3 referências básicas com os nomes dos apóstolos nos evangelhos. Existe mais uma lista lá no livro de Atos, capítulo 1. Então são assim 4 listas na Bíblia onde aparecem os nomes de todos os apóstolos. Então só conferindo aqui, vamos ver o Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então começa aqui mencionando qual era o objetivo dele separar 12, né? Ele tinha uma multidão seguindo ele. Em certa ocasião ele separa 70, né? Então parece que tinha um grupo de 70 que andava mais próximo dele, e dentre esses 70 tinha um outro grupo menor, mais próximo ainda, que eram os 12, e dentre os 12 tinham aqueles que estavam mais próximos ainda, que sobem com ele ali no Monte da Transfiguração, que vão com ele até o mais próximo ali, onde ele está no Getsêmani, né? Então você tem ali um grupo mais íntimo de Jesus.
Mas aqui tem os 12 separados com o propósito. O propósito já dado aqui. Ele dá poder sobre espíritos imundos, né, para fazer exorcismo e curar enfermidades e mal. Ele diz a minha tradução: toda enfermidade, todo mal. Qual a diferença entre enfermidade e mal? Ele já mencionou demônios antes, né, espíritos imundos. Então tem ali os espíritos, tem as doenças e o mal. Você pode pensar em outras, talvez outras, vamos dizer assim, um é doença e o outro é paralisia, ou alguém é tetraplégico, ou qualquer coisa assim. Isso é um mal também, né? Mas não é uma doença necessariamente. Às vezes é um acidente que você sofreu, às vezes você nasceu com uma deformidade, uma mão ressequida, como às vezes aparece na Bíblia, né? Então você tem esse tipo de mal. Eles tinham poder para isso, foi dado, foi outorgado por Jesus a eles. E em seguida eles vão ser mencionados aqui. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse Tiago, filho de Zebedeu, então, é o que a gente chama de Tiago maior. Tem Tiago maior, tem o Tiago menor, e tem Tiago o justo na Bíblia, chamado tradicionalmente de Tiago o justo. Depois a gente comenta mais os Tiagos. Então tem o Tiago, filho de Zebedeu, que era o Tiago maior. Versículo 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, algumas traduções aqui vão dizer o zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Tem os nomes aqui, né? E se os irmãos prestarem atenção na lista, os irmãos vão notar alguma diferença com os nomes que nós falamos aqui. Tem alguma coisa diferente. Por exemplo, ninguém falou Lebeu. Ninguém falou Tadeu. Mas deu 12 nomes. Como é que a gente pode ter aqui lembrado? Eu acabei de falar 12 nomes aqui. E nenhum desses nomes era Lebeu nem Tadeu. Por que será? A sua Bíblia não tem Lebeu, Gabriel? Não? O que diz ali no nome do... no finalzinho do versículo 3? Tiago, filho de Alfeu, e depois quem que vem? Tadeu. Algumas Bíblias dizem Lebeu, apelidado Tadeu. Outros dizem só Lebeu. Lebeu, hein? Lebeu e Tadeu, depende da tradução. Agora, não, apareceu o Judas, o justo. O outro Judas não está nessa lista aqui. O que fizeram com Judas? E agora? E o Cefas? O Cefas não está aqui. A palavra discípulo e a palavra apóstolo. Sim, o que é discípulo e o que é apóstolo? Por que o texto, né, tem que trazer dessa forma? Sim, no versículo 1 fala os seus 12 discípulos, e no 2 fala os 12 apóstolos. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa. Discípulo é quem segue, né? Aquele que segue Jesus, seguidor de Jesus é o discípulo de Jesus. Tinha, às vezes ele se refere aos 12 como os discípulos, né? Os principais ali. Mas discípulo é quem está seguindo. O que é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Então, ou você está seguindo, ou outro você está sendo enviado. Nesse caso aqui se refere às mesmas pessoas, né? Os 12 discípulos são os 12 apóstolos. Só que às vezes estavam seguindo, às vezes estavam indo. Jesus falou, vai. E eles iam, não estavam seguindo, eles estavam indo, porque Jesus mandou. Então, os apóstolos são tanto aqueles, no caso são os enviados, né? E discípulos são aqueles que seguem, né? E onde fica nós que nos seguimos depois? Nós somos discípulos, mas não somos apóstolos. Por que não somos apóstolos? A gente foi enviado. Assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. A gente foi enviado de certa maneira, né? Mas esse termo apóstolo, ele acabou ficando meio restrito a esses 12 ao longo da história, né? Na Bíblia, o termo vai aparecer relacionado
sempre com os 12, às vezes com alguns outros, por exemplo, Barnabé, por exemplo, Tiago o Justo, que não está aqui nessa lista. Tá, então tem outros, irmãos podem ver, por exemplo, deixa eu ver se eu separei. Como? Não tem Paulo. Paulo não tem aqui, Paulo também era apóstolo, né? Então esse nome também se refere a Paulo, né? Então veja só, eu não sei se eu separei o texto aqui, onde Barnabé é chamado, sim, Atos 14, abra sua Bíblia em Atos 14, 14. Então eles estão em Icônio, né? O povo está querendo adorá-los, Paulo e Barnabé, né? O povo está querendo adorar Paulo e Barnabé. E versículo 14: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens também como vós. Então, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, tá? Tem os 12 apóstolos e tem Paulo e Barnabé apóstolos. Tem uma outra referência que eu não separei aqui, onde Tiago, não dos dois Tiagos apóstolos, mas o outro Tiago que aparece na história da igreja, ele é chamado também de apóstolo. Então existem algumas outras pessoas que são chamadas de apóstolo na Bíblia. Por que então a gente não costuma usar esse termo hoje para nós? Por exemplo, eu sou apóstolo? Não sou apóstolo. O missionário é apóstolo? Às vezes a gente chama de apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Mas a gente costuma não usar o termo. Por quê? Porque existe um significado dessa palavra associada aos 12 e a Paulo, que não é igual aos demais. Por que não é igual? O que tem de diferente no uso da palavra apóstolo para os 12? Vamos deixar Paulo ou Matias, né? Depois a gente conversa. Mas existem 12 nomes associados com os apóstolos que está fechada. Tem uma lista de 12 que está fechada, não está aberta. Irmão, Oi. esses 12 que está fechado são os que andaram diretamente com Jesus. Exato. Os demais não andaram. Os demais não andaram, não são dessa lista. Igual o apóstolo Paulo. Paulo, ele é chamado depois, né? E ele diz: eu sou o último, não sou inferior aos outros, sou um abortivo, né? Mas existem 12. Esses 12 vão aparecer então lá no Apocalipse, né? Você vai ter os 12 apóstolos do Apocalipse. Onde é que está? Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Não, 12 também, os 12 Jacó, 12 tribos. 12 é um número importante aí na história de Israel, né? Você tem Apocalipse 21, 14, descrevendo a Nova Jerusalém, que desce dos céus, né? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Eu até posso pegar antes disso aqui, do 12 em diante, olha só, já que a irmã falou dos 12 filhos de Jacó, né? Essa Nova Jerusalém, versículo 12, tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Não existem outras tribos de Israel, são as 12. 12 nomes das tribos de Israel, não adianta inventar outros. Versículo 13, do lado do oriente tinha 3 portas, aí descreve as portas. Versículo 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então existem 12 apóstolos do Cordeiro que estão separados dos demais enviados. Os outros enviados são missionários, são pregadores, mas não são dos 12. Tem muita gente querendo entrar na lista dos 12 ainda, e virar 13, 14, né? Não. Esqueceram. Então,
Tem muita gente que queria estar na lista, que queria estar com o nome ali na base da Nova Jerusalém. Acontece que a base, a igreja, ela foi edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Isso aí é a base que nós temos, né? Veja só Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2. Vou ver um pouquinho antes do 19. Assim, Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, é sobre eles que a igreja é edificada, não é sobre Valdomiro, não é sobre Silas Malafaia. Ele não se chama apóstolo, né? Mas é só dizer assim, não é nem um pregador famoso de hoje que é a base para a igreja. A igreja é edificada sobre um fundamento, e o fundamento é a doutrina que os 12 apóstolos e profetas do Senhor nos trouxeram. Você pode incluir os profetas das Escrituras do Antigo Testamento, mas essa é a base sobre a qual a igreja é edificada, e tem uma pedra principal que é Cristo. Essa é a pedra de esquina, ninguém pode colocar outra pedra fundamental do edifício. Nós somos edificados sobre estes, e conforme Judas disse em sua epístola, nós devemos lutar, batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esta fé foi entregue aos santos por mão dos apóstolos e profetas do Senhor, e Cristo sendo a principal pedra angular. E nós hoje não vamos acrescentar novas doutrinas, novos fundamentos sobre a igreja. Não há novas doutrinas sobre as quais a igreja vai ser edificada. Nós rejeitamos isso. As doutrinas já foram nos entregues pelas Escrituras, que vieram por meio dos apóstolos, que foram ensinados diretamente pelo Senhor Jesus. Então a doutrina dos apóstolos é a doutrina do Senhor Jesus. Não é uma coisa que eles refletiram sobre a vida, observaram, chegaram a algumas conclusões e teorias e escreveram livros. Não, eles receberam direto do Senhor. Em cima do que eles receberam, nós fazemos as nossas meditações, e às vezes as nossas teorias, e a gente às vezes escreve um livro e tal, mas isso não é Bíblia, isso não é o fundamento, isso aí não é o alicerce da igreja. Isso pode estar errado. O alicerce não está errado, não pode ser errado. Então nós temos os 12, né? E o irmão Manuel mencionou muito bem os critérios aí da escolha do que é um apóstolo, aqueles que andaram com Jesus desde o começo, né? Então tem 12 nomes ali na Nova Jerusalém. Bom, sabemos que Judas se enforcou. Será que o nome de Judas Iscariotes está na base da Nova Jerusalém? É difícil, né? Não. Aí alguns vão achar que é Paulo, outros vão achar que é Matias, né? Então olha só, você tem ali, o pastor Catoca até chegou a fazer uma pregação sobre isso algum domingo à noite, mas olha só o que é falado no primeiro livro de Atos. Primeiro livro de Atos, você tem ali no capítulo 1, versículo 13. Mais uma lista com os nomes aqui dos apóstolos, né? Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Algumas traduções vão dizer filho de Tiago. Então tem 11 aqui, né? Não são 12. Judas já morreu, Iscariotes. Então todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os irmãos de Jesus tinham se convertido. Dentre os irmãos de Jesus estão Judas e Tiago, o justo.
Tá? Tiago, o justo, e Judas. Olha só, Mateus 13,55. Quem são os irmãos de Jesus? Mateus 13, 55. A aula de hoje vai ser nomes. Ela não vai ser assim uma aula talvez tão inspirativa, né? Assim, é mais dados e fatos para a gente conhecer. Mateus 13, quanto? 55. Aí os judeus estão discutindo a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Será que é o Messias? Acho que não é, não. Aí eles vão lá e falam: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Opa, tem Judas e tem Tiago, e tem um outro Simão aqui que não é o Simão Pedro, né? Então você tem Tiago e tem Judas. Eu separei esses dois nomes por quê? Porque são os nomes que vão aparecer depois ali no livro de Atos e na Epístola de Judas. A Epístola de Judas provavelmente foi escrita por este Judas aqui, embora alguns achem que foi o Judas, não o Iscariotes. Alguns acham que a Epístola de Judas foi escrita pelo apóstolo, um dos 12, né, aquele outro Judas, e outros acham, a maioria acha que foi este Judas aqui, tá? Este Judas aqui. Por quê? Olha só, veja lá o comecinho da Epístola de Judas. A gente está passeando para lá, para cá, né? Daqui a pouco a gente volta no Atos 1. O que diz Judas 1, versículo 1? Só tem um capítulo, né? Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, ele não se coloca como irmão de Jesus Cristo, né? Ele era irmão assim, adotivo, né? É meio irmão, vamos dizer assim, né? Mesma mãe, mas não o mesmo pai. Jesus foi adotado pelo pai, mas foi concebido pela mãe. É meio irmão, Judas seria meio irmão de Jesus. Mas ele só fala: eu sou servo de Jesus Cristo, ele não se coloca como irmão, e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Então, é um Judas irmão de Tiago. A gente viu aqui que dois irmãos de Jesus eram Tiago e Judas. Pode ser que eles sejam esses aí: Tiago, irmão de Judas, irmão de Tiago, é um dos irmãos de Jesus Cristo. Então, agora, a minha tradução em Mateus diz que Judas era filho de Tiago, um outro Tiago, seria um outro Tiago. A gente acabou de ler aqui, né, em Mateus 1, Mateus 10, que no finalzinho da lista dizia Judas, filho de Tiago. Bom, se ele é filho de Tiago, será que ele é irmão também de um outro Tiago? Não. Então, algumas traduções em Mateus 10 dizem filho de Tiago, e outros dizem irmão de Tiago. Então, a minha, na verdade, diz irmão de Tiago, outras dizem filho de Tiago. Por quê? No texto original só fala assim: Judas de Tiago. Pode ser irmão, pode ser filho, né? Judas de Tiago. Então, geralmente, quando fala Judas de Tiago, você pensa que ele é filho de Tiago, né? E aí que a Igreja Católica diz que não temos filhos, esses nomes aí são primos. São primos de Jesus, a Igreja Católica acha isso, né? Então tem toda uma discussão, é que não é assim, eu não brigaria com um católico por causa dessas questões aí, não é isso que faz a nossa diferença. A nossa diferença é a questão da doutrina da salvação, da intercessão dos santos e idolatria, né? Então isso é o foco, a diferença. Agora, essas questões aí de quem é filho de quem é irmão de quem, eu não brigaria com o católico. Agora, a maioria, então, dos teólogos vai dizer: sua epístola de Judas e sua epístola de Tiago foram escritas pelos irmãos de Jesus. Então seria o Tiago o justo e seria o Judas, irmão dele, que era irmão de Jesus, irmãos que se converteram depois, né? Não temos certeza absoluta disso, mas esta é a posição mais aceita, pelo menos no meio evangélico. Bom, eu estava em Atos, né? Eu fugi do Atos para falar do Judas, mas queria saber quem que era o 12º apóstolo, né? Depois que Judas morreu. Matias? Eu acho que é o Matias. É minha opinião, né? Eu acho que é o Matias. Pelo jeito como eles colocam aqui,
os critérios, né? Atos capítulo 1. Vamos ver o Atos 1, versículo 20. Bom, ele fala lá vamos ver o 16 também, Pedro está falando: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o Iscariotes, né, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou pelo meio. Assim, dizem os evangélicos que ele foi se enforcar. Aparentemente ele foi se enforcar e a forca parece que arrebentou a corda, ele caiu do barranco e se arrebentou no meio, né? E todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem habite nela, e tome outro o seu bispado. Então tem um outro que tem que ocupar o bispado, o lugar de Judas. Oi. Essa questão aí dos Judas, que se enforcaram e a corda quebrou, acho que Deus teve misericórdia dele. Morreu mais rápido, né? Não, ele não tirou a vida. Pode ser que ele teria a salvação. Mas eu acho que conta como um suicídio essa aí. Não, não vou pensar. Tudo bem, ele morreu de causas naturais, mas eu acho que conta como um suicídio essa aí. Mas enfim, mas ele se perdeu, né? Que ele era o filho da perdição. De qualquer jeito ele foi para o inferno, né? O filho da perdição, a gente imagina que deve estar no inferno. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, outro Justo aqui, eu tinha o Tiago Justo, aqui tem também o José o Justo, e Matias. Então tinha dois que se qualificavam. Tinha mais alguns? Por que escolheram esses dois? Será que só tinha esses dois que estiveram com Jesus desde o batismo? Talvez, né? Ou será que tinha outros, mas eles achavam que os outros estavam desqualificados por algum outro motivo? Não sei, mas talvez esses foram os únicos que sobreviveram, que restaram, que estavam desde o batismo de Jesus. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Seu próprio lugar, acho que é o inferno aqui. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, por voto comum, democraticamente escolhido Matias, mas não só democraticamente, foi um sorteio debaixo de uma direção de Deus, né? E, então eu creio que Matias, por conta dessa explicação toda que o Pedro dá, é o 12º nome que está na base da Jerusalém Celestial. Alguns que acham que foi Paulo usam o seguinte texto, 1 Coríntios 15, 8 a 10. 1 Coríntios 15. Também não vou brigar com você se você acha que foi o Paulo também. A gente descobre isso quando a gente chegar lá, né? Você passa uma vista assim na base da Nova Jerusalém, quando você chegar lá, e você vê se o nome é Paulo ou se é Matias. Eu acho que você vai ver Matias lá, tá? Mas alguns acham que é... Desculpa, eu não ouvi. Matias, ele só aí nessa escolha aí. Só aí? Na Bíblia não aparece. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, né? Então alguns acham que é o Paulo. 1 Coríntios 15, 8. E por derradeiro de todos, então ele está falando que Jesus apareceu para esse, apareceu para aquele, e por último, né, apareceu também para mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Eu sou o apóstolo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas sou, né? Sou apóstolo. Não sou digno por quê? Pois persegui a igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, ou ele é o 13º, assim, mas não está o nome dele lá na base, mas ele é um apóstolo. Não posso dizer que ele não é um apóstolo. Ou alguns acham que ele vai estar entre os 12 também. Gálatas 2,7. Então, não vamos diminuir aí a importância de Paulo, né? De jeito nenhum. Eu acho que assim, a gente resolve. Eu acho que a gente resolve essa questão pensando nele como o apóstolo dos gentios, né? Você tem 12 para os judeus e tem um para os gentios, né? Então, ele fala em Gálatas 2:7-8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quer dizer, quem que é incircuncisão? Gentios, né? Os que não são judeus, que não foram circuncidados. O evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, dos judeus, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, quem é Cefas? Pedro. Então Pedro é Simão e é Cefas, são 3 nomes que vão aparecer na sua Bíblia, né? A gente leu ali na lista Pedro e Simão, não falava Cefas, Cefas também é Pedro. Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, você tem 12 apóstolos dos judeus, já vou passar, e você tem Paulo e talvez outros chamados apóstolos de gentios. Eles vão levar o evangelho, são enviados aos gentios. Você tem 12 enviados, primeiramente aos judeus, depois também aos gentios, né? Como Pedro foi, mas primeiro. Irmã, levantou. Irmã. No caso aqui, está falando desses 3 que são as colunas, no caso desse Tiago já é outro Tiago, é o Tiago em nome de Jesus? Esse Tiago aqui já porque o outro já tinha sido morto, provavelmente. Veja só, isso é importante, essa questão. Pedro falou: tem que ter 12. Morreu Judas Iscariotes, conforme a profecia, tem que ter outro que tome o seu bispado. Então escolheram Matias. Depois morre Tiago. Herodes mata Tiago, o maior, que era dos 12. Quem entrou no lugar de Tiago, o maior? Não foi feita uma eleição igual aqui, né? Por que não colocaram o José, que tinha ficado em segundo lugar, né? O José o Justo lá, por que não entrou no lugar do Tiago? Não entrou. Não houve sucessão apostólica quando Tiago maior foi morto. Isso é importante. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana diz que o Papa é o sucessor dos apóstolos. Ele está na cadeira de Pedro. Por quê? Porque quando morre um apóstolo, tem que entrar um outro no lugar. Morreu um, entra um outro. Acontece que a Bíblia não nos ensina a escolher outros apóstolos, até porque os critérios para a escolha do apóstolo foram aqueles que Pedro colocou, e ninguém hoje é capaz de satisfazer aqueles critérios, porque ninguém esteve com Jesus desde o seu batismo. Então não dá para escolher outro para suceder os 12. O único que foi escolhido foi o Matias. Parece que tinha 2 sobrando, Matias e José. Um foi escolhido e o outro não foi mais escolhido. E depois Tiago, o maior, é morto por Herodes e ele não é substituído, né? Esse número dos 12, quando eles morreram, por quê? Uma perseguição e morrer muitos. Foram martirizados. Eles fizeram o seu trabalho, eles nos entregaram a palavra de Deus, com a ajuda de Paulo, né, de Tiago e de Judas, né, os irmãos de Jesus, mas daquela geração, aquela geração que andou com Jesus. Eles escreveram a Bíblia. O Papa não pode escrever a Bíblia, ele não andou com Jesus, não recebeu diretamente de Jesus a doutrina, ele não pode escrever a Bíblia, ele não pode adicionar doutrinas infalíveis sobre a ascensão de Maria, sobre infalibilidade papal, sobre indulgências, essas coisas. Eles não têm esse direito, não têm esse poder, não têm essa autoridade, não lhes foi concedida, apesar de que eles vão dizer que foi, que a igreja é a continuação dessa hierarquia eclesiástica aqui.
Mas não, é só você estudar a história da igreja que você vai ver que não é assim. Você teve épocas que teve 2 papas ao mesmo tempo e um brigava com o outro, e houve cismas na igreja, e houve muita corrupção, e houve imoralidades entre o papado e coisas assim, e contradições entre eles, e um decretava uma coisa, depois o outro decretava outra. Quem estuda a história do papado vai perceber essas coisas. Mas então você tem uma Bíblia confiável, coerente, autoconsistente e infalível. E o que vem depois da Bíblia são escritos dos santos que nos servem para edificação. Sim, nós consideramos com muito respeito a tradição da igreja e usamos a tradição da igreja desde os primeiros séculos para a nossa instrução, mas não é infalível, não é a Bíblia, não é inerrante, não é inspirada como a Bíblia. Ela é baseada na Bíblia para nosso proveito, mas a única regra infalível de conduta e fé é a Bíblia. As outras regras não são infalíveis, né? Elas têm que ser baseadas na Bíblia, têm que ser comparadas com a Bíblia, né? Sim. O estatuto de Paulo aí fica bem claro quando ele repreende Pedro, sendo a verdade. Claro, Pedro fala com a verdade. Sim, Pedro, claro. Pelo jeito, Pedro teve que ficar quieto, né? Teve que ficar quieto. Não teve como. Bom, nós vimos uma lista de Mateus e vimos a lista de Atos. Tem uma lista. Bom, continua, só uma observação, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui em Mateus. Certo, é isso aqui. Tá, vamos para a lista de Marcos. Marcos capítulo 3. Versículo 13 em diante, Marcos 3:13. E subiu ao monte, que Jesus, né, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Não adianta chegar, Senhor, escolheu, né? Não. O que ele quis, ele escolheu para fazer parte desses 12, né? Não são só os 12 que são salvos, mas para ser os apóstolos, ele quis esses, né? Porque esses é a escolha dele. Os que ele quis, e vieram a ele, e obedeceram, né? Ninguém fugiu, nem Judas Iscariotes, todos eles. Ele quis chamar Judas Iscariotes, escolha dele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aí ele vai dar os nomes. Então veja só, ele dá poder para eles. Eles já foram batizados com o Espírito Santo? Ainda não, porque o batismo com o Espírito Santo vem em Atos 2, né? Quando cai o Espírito Santo, línguas de fogo, falam em línguas e tudo mais. Atos 2. Jesus falou em João 14, o Espírito Santo, ele está entre vós, está convosco, né? E estará em vós. João 14, pouco antes da morte de Jesus, ele diz, ele está convosco, estará no futuro, né? Em vós. Mas como é que eles eram capazes de expulsar demônios, curar enfermos, se eles não eram batizados com o Espírito Santo? Que poder eles tinham se o Espírito Santo não estava selando, batizando eles? Eles tinham poder do Espírito Santo porque o Espírito Santo estava com eles fazendo a obra. Então se eles falavam, o Espírito Santo curava, mas ele ainda não estava dentro deles para o batismo, aquela comunhão mais próxima do que todas com Deus, aquela que transforma o interior deles, ainda não tinha acontecido. Eles eram seguidores de Jesus, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles tinham poder com eles, o poder estava nas mãos deles, mas não estavam ainda batizados. Oi, irmão? Tem uma menina no meu trabalho esses dias, semana passada, perguntou para mim, Neide, qual foi o seu dom? Qual o dom que Deus me deu? Te deu, eu estou orando para Deus me dar um dom. Eu falei, ó, você tem vários, eu tenho vários dons. O dom do meu trabalho mesmo. Eu falei, é o dom que Deus me dá. O dom de semana, o dom de vários dons. E você já tem o dom do seu trabalho aqui, você trabalha com cabelo, com vento, eu fiz curso para ele, isso aí é um dom. Mas se você buscar e você tem vários dons.
ela é católica, você não fala em língua? Eu falei, não. Às vezes a pergunta é essa, né? Quando eu pergunto que dom você tem, ele quer saber. Você fala em línguas, né? Talvez seja essa a pergunta. É porque tem o movimento carismático nos evangélicos e tem na católica também, né? Então eles querem saber se você fala. Eu não vou começar com esse tópico aqui, senão não vai ter fim. Eu acho que quando eles receberam a autoridade de Jesus, como eles conheciam os feitos de Jesus, eles foram com essa autoridade, então eles curavam, eles faziam tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, no poder, sim, o poder era do Espírito Santo, né? O Espírito Santo atuava, eles não conheciam o Espírito Santo. Não sabiam quem ele era. Eu sabia, eu sabia lá em Atos. Mas eles, no poder de Jesus. Ele já estava agindo e eles não percebiam. Eles agiam sem eles conhecerem o Espírito Santo. Também penso assim. Bom, então, Marcos 3, nós lemos isso aqui. Ele os escolheu, né? Escolheu Judas. Ele sabia que Judas ia trair? Sabia. Então por que escolheu? Era plano que ele fosse traído. Então Judas era obrigado a trair? Judas não é obrigado a trair, Judas vai trair. Deus sabe que ele vai trair. A culpa é de Judas. Mas ele já sabia, ele foi escolhido para estar entre os 12, ainda que ele fosse o traidor. Já estava escrito antes da fundação do mundo que ele ia trair. Mas que ele vai trair, vai. Não tem como evitar isso, porque tinha uma profecia sobre isso. Agora, ele não é, já vou passar a palavra, mas ele não é um robô. Deus apertou um botão para ele, agora você trai. É assim que as coisas funcionam. Essa que fica na minha cabeça. Não, fica na cabeça, todo mundo a dúvida. Mas ele traiu porque quis. Traiu porque era mau. Os homens são maus, os homens fazem. É a missão, ele foi por uma missão também, ele teve a missão. Os homens são maus. Tudo de mal que os homens fazem é por sua própria conta e natureza. Se alguém faz alguma coisa boa, é porque vem do alto. Irmão? Mas tudo isso aí que o fato de Judas, de Jesus, mas é para que se cumprisse a palavra. Sim, exatamente. Porque tudo tinha que ter um começo, um meio, até que o filho chegou, ele chegará em Apocalipse. Né? Sim. O senhor não vai entrar nessa pedra. Não vou entrar agora, mas o princípio é o mesmo. Um dia vai ter uma volta de Cristo e o mundo não vai estar seguindo Jesus. Porque quando Jesus já falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não. Então já está decretado. Só que a culpa é dos homens. Irmão Rubens. Mateus, Marcos e Lucas fazem a lista dos apóstolos de forma aleatória, mas os três colocam Judas por último, e eles não fazem citações de nenhum deles, só de Judas, como se houvesse uma gota de Judas, aquele que o traiu. Quem ele traiu? Não, mas tem um detalhe. O Mateus, ele faz a do Judas, mas ele faz de si mesmo também. Ele é o único que fala Mateus, o publicano. Eu sinto uma humildade do Mateus aqui. Os outros não falam isso, que ele era publicano, só falam Mateus. E o Mateus, ele fala Mateus, o publicano, porque publicano era um pecador, né? O cobrador de impostos romanos, que às vezes roubava. Tinha Zaqueu também. Zaqueu também não está nos 12, né? Zaqueu não está nos 12. Eu estou pensando nos 12 aqui. Mateus, quando ele vai descrever na lista, ele fala Mateus, o publicano, como quem diz, Jesus teve misericórdia de mim, eu não merecia, eu era um publicano, e ele me chamou, né, para estar os 12 ali, né? Já pensou no negócio? Então, quer dizer funcionário público? Funcionário público, não. Não, não vou falar Ele era, no fundo era parecido, porque ele era o cobrador de impostos e cobrava impostos para os romanos que dominaram sobre Israel, né? Então eles eram odiados pelos judeus, eram considerados imundos porque eles estavam em contato com os imundos gentios, né? E eles eram pessoas impuras aos olhos dos judeus. Cobrava imposto além do necessário para poder Também. embolsar o isso. Eles eram mal vistos até pelos romanos, porque eles tinham fama de gatunos, de ladrões. Até os romanos que os empregavam desconfiavam dos publicanos. Isso está nesse livro aqui. Esse aqui é um livro ótimo para quem quer conhecer a vida dos apóstolos. 12 Homens e uma Missão, do Aramis. Recomendo bastante. Mas, enfim, Mateus coloca a observação ali.
Na lista do Marcos, a gente leu aqui a chamada deles, né? Depois vem os nomes. Marcos 3,16. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que eles eram chamados filhos do trovão? Eles tinham algum motivo para isso, Porque né? eles quiseram que descesse fogo e destruísse aquela cidade que rejeitou Jesus. Eles falavam: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo dos céus e consuma esses samaritanos aí? Você vê o temperamento deles, né? Mas o João não é tão amoroso, né? O João só fala de amor no evangelho dele, na epístola, né? O João é o discípulo do amor. Mas isso é depois que ele conheceu Jesus e foi batizado no Espírito Santo, porque ele era Boanerges, ele era filho do trovão, ele e o irmão dele, né? Então você tem aí Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu. Aqui já apareceu Tadeu. Quem é Tadeu? Lebeu. Já diz o outro, né? E a Simão, o cananita. Algumas vezes diz o Zelote. Em Lucas vai chamar de Zelote. E a Judas Iscariotes, que o entregou. Tem uma coisa aqui. Tá. Acho que eu vou falar disso no filho de Alfeu e Tadeu. Tá. E Judas? O outro Judas, quem que era mesmo? Fala de um Judas, falta dois. São dois Judas, né? Aqui não aparece Judas. Eu li um artigo no seu que esses nomes eram muito comuns. Sim. Que tem Jesus também, o outro Jesus. Não, tem um monte deles, mas cadê o Judas? Então, os cariotas. Era um dos nomes comuns, com certeza, mas por que ele não aparece na lista dos 12, nem do Mateus e nem do Marcos? Quem que é o Judas? Que a gente sempre fala, tem o Judas e o Judas Iscariotes. Cadê o outro Judas que não apareceu até agora? O Lucício vai ter que ensinar de novo as crianças aí, tira o Judas. Põe Tadeu, Lebeu. Já ouviu falar de São Judas Tadeu? Já. São Judas Tadeu é este. É Lebeu, Tadeu e Judas. São 3 nomes que ele tinha. Você pode chamar Lebeu se quiser, ensinar as crianças a falar Lebeu. Mas o São Judas Tadeu e Lebeu é a mesma pessoa. Se eu não me engano, o Lucas vai falar isso. Vamos ver o Lucas 6. É difícil decorar os nomes dos apóstolos por causa disso, porque cada lugar eles aparecem com nome. Então, o Lucas 6:12. Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Aí isso os outros evangelhos não falaram, que ele passou a noite orando antes de chamar os seus 12. Já pensou Jesus orando, pensando: Senhor, eu tenho que chamar o Judas Iscariotes mesmo? Chama Judas. Mas Senhor, eu sei quem é Judas, o que ele vai fazer? Chama Judas. Eu estou imaginando aqui, né? Estou fantasiando a coisa. Mas ele passou a noite em oração e depois foi chamar os 12, né? E aí ele está ali. Quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou de Pedro, André, Simão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Depois a gente fala do Zelote. E Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aqui apareceu Judas. Só que não apareceu o Tadeu nem o Lebeu. Ele tirou o Tadeu, o Lebeu, e colocou o Judas, de onde nós imaginamos que então Judas era o Tadeu. Não só nós imaginamos, os pais da igreja diziam isso, que o Judas era o Tadeu. Aqui diz Judas, irmão, mas o irmão está em itálico, ou seja, foi o tradutor que colocou. Na verdade, no original diz, e Judas de Tiago. Esse tradutor achou que era irmão, o seu deve ter achado que era filho, né? Se ele é filho de Tiago, de qual Tiago ele é? Do maior ou do menor? Se for do maior, então ele é primo do João, né? A gente não sabe essas coisas, são especulações.
Ele era filho de algum Tiago famoso, está aqui, né? Ou era irmão de algum Tiago famoso. Se ele é irmão do Tiago, então são 3 irmãos: é Tiago, João e Judas. Das duas, uma: ou Judas é irmão dos dois, ou ele é filho de um e sobrinho do outro, ou então algum outro Tiago que não está na lista, né? Tem um que era filho de Alfeu. Tem o Alfeu. E sabe o que? Tem 2 que são filhos de Alfeu. Tem um que é chamado filho de Alfeu aqui, né? Não sei se mencionou nesta lista aqui, mas a gente já vai chegar nisso. Você tem o Mateus e você tem o Bartolomeu, que é filho de Alfeu. Tem algum deles é filho de Alfeu. Enfim, tem 2 que são filhos de Alfeu. Eu também faço confusão. Mas nós temos então vários. Agora, tem um que ninguém mencionou. Tem um que ninguém mencionou. Quem que é o Levi? Levi foi mencionado, se alguém prestou atenção. Quem é o Levi? Mateus. Ele é chamado de Levi em um dos evangelhos, ele é chamado de Mateus em outro. Então Levi é o Mateus. Cadê o Natanael? Filipe? Filipe e Natanael. Então Filipe é Filipe. Cadê o Natanael que não apareceu em nenhuma das listas? Natanael é aquele que Filipe foi buscar. Ele veio, Jesus falou que não havia dolo nele. Isso mesmo. Então tem mais um aí que escapou a lista. Não apareceu em Mateus, não apareceu em Marcos, não apareceu em Lucas. Mas ele é mencionado em João. Cadê o Natanael? João, capítulo 1. Isso. João 1. Então você tem uma história aqui da chamada dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos sendo chamados, né? Versículo 45. Bom, antes de 45, você tem aqui, vamos ver quem que ele chama. Versículo 36. E vendo passar a Jesus, João Batista diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram Jesus. Eu tenho o nome desses 2 aqui, deixa eu ver. Versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. O outro era João. Então você tem André e João aqui. Este achou primeiro a seu irmão Simão, que é Pedro, e disse: achamos o Messias. Então você tem já Pedro, André, Tiago e João aqui, foram os primeiros que acharam o Messias aqui. Versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então Pedro, André, Tiago, João, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele era de Nazaré, então ele já sabe. Não é que ele está discriminando Nazaré, ele era de Nazaré, só que ele é humilde assim, né? Nazaré nunca teve ninguém. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, que declaração. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então ele continua dizendo que ele vai ver. Parece aqui que Natanael é um dos 12, né? Não diz que é, de fato não diz. Esse Natanael não pode ser o mesmo Bartolomeu, não? Ah, mas por que o irmão fala do Bartolomeu? É porque aqui no texto cita ele, Filipe e Bartolomeu. Todos os evangelhos. Lá Filipe que foi buscar Natanael. Todos os evangelhos, quando falam do Filipe, falam Filipe e Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu. Aqui você tem Filipe com Natanael. Será que o Bartolomeu é o Natanael? Essa é a aposta mais certa. A gente não tem certeza, mas parece que é essa aí. Que o Bartolomeu é o Natanael. Que o Natanael é dos 12 parece fora de dúvida, porque ele vai aparecer no fim do Evangelho de João. Hã? Nem todos mudaram o nome, mas tem vários que tem um outro nome que foi acrescentado, né? Tem vários que tem sim. João 21:2.
quando Jesus já ressuscitou e ele aparece na praia lá, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, ele estava ali com eles. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E aí vai continuando a história, mas o Natanael estava aí, e outros 2 dos seus discípulos. Então ele é aqui chamado de discípulo, ele está contado entre os discípulos, né? Então assim, é difícil você pensar que o Natanael não era o outro que ficava junto. Não, ele parece ser dos 12. Então, alguns escritores antigos, lá dos primeiros séculos, eles afirmam que Bartolomeu era o Natanael. Bartolomeu seria esse Natanael. Quem foi o Bartolomeu? Então tá aí, ele é esse nome daí, da lista, né? Bom, o que mais que a gente poderia... Já estamos no tempo avançado, mas só para pensar um pouquinho aí do Bartolomeu. Tem um escritor aí do século IX, Elias de Damasco, que ele foi o primeiro, então foi tarde, que a gente viu no Literaturista, só no século IX, ele foi o primeiro que nós temos conhecimento aí a identificar o Bartolomeu como sendo o Natanael. O que significa Bartolomeu? Bar é filho. É sempre na Bíblia que começa com bar é filho. Então, você tem o Bartimeu, né? Bartolomeu. Então, Bartolomeu é filho de Ptolomeu. Ou em hebraico seria outro nome, seria filho de Tomai, mas em grego seria filho do Ptolomeu. Então, esse seria meio que um sobrenome, né? Então seria Natanael, filho de Ptolomeu. Natanael Bartolomeu. Esse seria o nome pelo qual ele seria conhecido, supostamente. Isso é uma teoria, tá? Teoria. Mas que ele seria esse Bartolomeu aí. E quando Jesus fala esse é o verdadeiro israelita, isso, na verdade, ele não está debochando do Natanael. É um elogio, assim, né? Porque ele fala, olha, esse não é um israelita qualquer, ele não se deixa enganar, ele quer confirmação de uma palavra como essa. Ele está aguardando o Messias, mas ele quer saber se é o Messias mesmo, né? Não parece que Jesus estava reprovando ele, não. Jesus, depois logo em seguida o elogia. Você tem bastante fé, só porque eu falei isso, você já creu, né? Você vai ver muita coisa ainda, Natal. O que aconteceu? Só uma curiosidade para encerrar a aula. O que aconteceu com o Bartolomeu? Então, Natanael, aí, já que ele ficou na história aí, tem várias coisas para falar aí sobre a história deles depois da Bíblia, mas uma curiosidade assim, os escritos pós-canônicos, né? Os escritos não canônicos contam as histórias desses discípulos, tá? O que eles fizeram depois, né? Muitas fantasias, muitas lendas vão aparecer, mas alguns fatos parecem ser consolidados aí pelo testemunho de alguns historiadores. O Bartolomeu é um desses. Ele parece que teve um ministério na Ásia, ali, mais na região inicialmente da Turquia, junto com Filipe. Filipe e Bartolomeu sempre juntos, né? Então parece aí que ele trabalhou com Filipe na Turquia, numa cidade chamada Hierápolis, e eles foram ambos condenados à cruz ali por uma autoridade romana, o procônsul romano da cidade. Não gostou do trabalho evangelístico deles e mandou crucificá-los. O Filipe foi crucificado e morreu, mas por alguma razão que não é escrita, a gente não sabe qual é a razão, o Bartolomeu, quando já estava na cruz, eles retiraram a condenação dele e ele saiu, tá? Eles tiraram ele da cruz, ele não morreu. Então, esse parece ter sido o fim do Filipe e parece ter sido um acontecimento que acontece aí com o Bartolomeu. A tradição da Igreja Ortodoxa ali concorda com essa história, e tem também o Dorman Newman, que é um historiador do século XVII, que também confirmou essa história aí. Existem então uns escritos aí dizendo também que ele foi para a Índia depois disso. Isso já não é tão certo, mas o historiador Rufino diz que ele foi para a Índia, e também tem um texto apócrifo que diz que ele foi para a Índia. Então parece que depois ele foi para a Índia. Não é certeza, tá? Não está na Bíblia, né? Mas parece que ele ainda foi para a Bíblia, levando aí
uma cópia do Evangelho de Mateus. A morte dele, a Igreja Ortodoxa Armênia diz que o Bartolomeu e o Judas Tadeu foram os fundadores dessa igreja, e um rei armênio teria ordenado a crucificação. Então a segunda crucificação, essa aqui foi para valer, né? Essa matou ele mesmo. Parece que ele foi crucificado ali por volta do ano 68 depois de Cristo, na cidade de Albanópolis, que hoje é Derbent, no sul da Rússia. Tá? Então, se é verdade essa história, então ele foi morto aí em 68 depois de Cristo no sul da Rússia por um rei armênio. Mas os frutos do trabalho deram resultados, a igreja armênia seguiu depois disso. Né? Então tem muitas histórias curiosas e interessantes a respeito dos apóstolos depois do período bíblico. Muita coisa a gente não sabe se é verdade, mas tem boa confirmação por parte de historiadores algumas dessas histórias. Né? Bom, vamos encerrar por aqui. Eu passo a palavra de volta para o irmão Manuel, ou a irmã Catarina.